Tema de hoje: pode um cristão odiar alguém? Boa pergunta. Aliás, eu ando vendo tanto debate político esses tempos que eu ando pegando alguns vícios de alguns candidatos. Pode um cristão odiar alguém? Aí um candidato diria: essa é uma boa pergunta. Glória a Deus. Mas nesse tempo de debates políticos, nós estamos nos desentendendo. E aí gente dentro da própria família anda brigado por causa de política. Ódio sendo gerado por causa de posturas do que a pessoa decidiu que é o melhor para ela. Intransigência daqueles que falam: eu quero a democracia, mas do meu jeito, desde que eu seja o cara eleito, ou que você vote em mim, ou que vote no meu candidato, que se não for, não é democracia. Então, nesse tempo de luta e de briga que nós estamos tendo, talvez é um momento ideal para eu falar sobre o amor de Deus. E nós, como um cristão, uma boa pergunta: pode um cristão odiar alguém? Dá para ser cristão e odiar ao mesmo tempo? Ou existe incompatibilidade nisso daqui? Não é só no campo político. Aliás, continuando no campo político, eu li de ontem para hoje, por exemplo, que um comediante, que eu até gosto bastante dele, que imita muito bem os candidatos, sem nenhuma ofensa, ele faz apenas imitação dos cacuetes que as pessoas têm, da maneira de falar das pessoas têm, recebeu ameaça de morte. Simplesmente por fanáticos de um determinado candidato. Como se isso não bastasse, vamos sair do campo da política? Bom, você sabe que eu sou corintiano, mas que coisa mais ridícula e ignorante. Aquilo que uma torcida do Corinthians chamada Pavilhão 9, um nome assim, né? Próprio. Dentro do metrô de São Paulo, tocaram para fora do metrô duas moças que estavam com camisa do Palmeiras. Que intolerância mais ridícula, uma coisa como essa. Meus aplausos à empresa que, ao reconhecer uma de suas funcionárias sendo uma torcedora das que agrediram as palmeirenses, quando ela chegou no trabalho no outro dia seguinte, mandou embora. Porque disse que não representa a característica dela, a ideologia da empresa. Uma empresa de saúde, que não tem nada a ver com o metrô nem nada. Tá? Mas eu achei interessante isso. Tem que ser punido gente assim. Então, como se isso não bastasse, nós já falamos de política, já falamos de futebol. Normalmente, quais são as três coisas que a gente fala para que não se discute? Política, futebol e religião. Se tem algum atentado ou morre, por exemplo, 15 ou 17 pessoas lá na França, sai aqui no Brasil bastante. Se é em Nova York, então vai ficar em todos os jornais. Mas como foi no norte de Moçambique, numa cidade que nem tem no Google Maps, para você ter uma ideia, não se encontra o nome, mas a cidadela inteira foi morta por questões religiosas. Isso aconteceu na semana passada. Então, e ali foram mortos cristãos e muçulmanos que não eram partidários daqueles terroristas, não tem outro nome, que invadiram aquela cidade, matando todo mundo, em nome de purificação, em nome de Deus. Então, em nome de Deus se mata, em nome de Deus se apela para as pessoas, em nome de Deus se faz tantas coisas, e eu pergunto: o que é que Deus tem a ver com isso? E nós, como cristãos, podemos odiar alguém? Essa é uma boa pergunta, mas nós vamos tentar vê-la no próprio ensino de Jesus, na própria palavra de Deus. Vamos começar no livro de Mateus. No livro de Mateus, começa Jesus ensinando assim, em Mateus capítulo 5, dizendo assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos. A continuação do texto nós vamos ler depois.
Ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Vocês ouviram o que foi dito? Talvez todo mundo que estivesse ali, ouvindo Jesus falando, sim, é isso aí que nós ouvimos. Pois é, eu estou dizendo diferente. É para amar o inimigo. Agora, onde é que está escrito que era para odiar o inimigo? Ah, Nelson, deve ter. Não tem. Não tem. Esse texto que Jesus está citando para eles, o texto não tem esse complemento. Vamos ver o texto que Jesus cita. Jesus cita um texto da lei, no texto de Levítico. Inclusive, Jesus cita um texto de Deuteronômio e um texto de Levítico como sendo o resumo da lei. Esse é o texto de Levíticos, coloca para mim. Diz assim, não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Aonde está aqui para odiar inimigo? Não tem. Então, o que aconteceu desde que foi dada esta lei para esse povo? O que aconteceu na transmissão de geração em geração, na boca do povo, no telefone sem fio, no quem conta um conto, aumenta um ponto? O que aconteceu que foi gerando nessas pessoas o seguinte, é para amar, mas é só para amar quem é legal com você, porque quem for ruim com você é para odiar. É para odiar inimigo. Mas em nenhuma parte das Escrituras diz isso. O que aconteceu que foi mudando, que foi pervertendo essa palavra e esse entendimento acerca de Deus, do caráter dele e até mesmo da sua palavra? As pessoas normalmente desenvolvem algo que eu chamo uma caricatura de Deus. Essa caricatura de Deus é o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas hoje em dia estão fazendo Deus à sua imagem e semelhança. As pessoas olham para Deus, a pessoa ela é odiosa, então ela encontra alguma coisa para dizer, não, Deus também odeia. Ela quer vingança, então ela fala, não, meu Deus é vingativo. E ela acaba colocando em Deus alguma coisa que é característica dela. Ela, por exemplo, está com bronca de alguém lá do seu trabalho, tem um chefe que está perseguindo, ela já começa com aquelas macumbaria cristã. Desculpa o termo macumbaria aqui, quando eu uso o termo macumbaria, eu não estou zombando de outra religião. É um nome que é usado aqui no Brasil para feitiçaria, tá bom? Estou zombando de religião de ninguém, só estou usando essa palavra como sinônimo, que você pode procurar no dicionário, você vai ver que tem esse sentido. Então, essa feitiçaria de desejar o mal para alguém, tem muita gente que pratica isso dentro do próprio cristianismo. Aquele chefe, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Por quê? Você é corpo fechado, é isso que você está dizendo? Olha como a gente transporta as coisas. Porque eu sou filho de Deus, mas meu Deus é fiel. O que ele está dizendo? Meu Deus vai vingar, vai botar uma praga nele, o indivíduo vai ficar doente, vai morrer, né? E aí, isso é cristianismo? Isso é cristianismo? Então, nós precisamos rever esses conceitos, porque está tendo um desvio muito grave no cristianismo hoje. E eu me refiro aqui dentro da ala evangélica brasileira. Quero dizer para vocês que hoje já existe muito claro, dentro da própria ala evangélica brasileira, um desvio tão grande, mas tão grande, que eu estou entendendo até que nós já tivemos aqui o católico, o protestante e agora o evangélico, e dentro do evangélico está se dividindo em dois já. E essa divisão está estranha, porque tem uma ala evangélica brasileira que não está nem aí com o que a Bíblia diz. O que interessa é o que o pastor, o apóstolo, o bispo diz, a ira, ensinando as pessoas a detestarem pessoas, ensinando as pessoas a amaldiçoarem pessoas, e essas coisas são contra os princípios de vivência da palavra de Deus. Isso é grave que nós estamos passando. Eu ouvi isso de um ateu nessa semana. Um ateu, ele me disse o seguinte, ele falou, está estranha, foi bem assim que ele me usou a expressão, está estranha essa sua religião. Eu tenho visto nas redes sociais as pessoas se odiando em nome de Deus e desejando mal para o outro em nome de Deus. Ele falou, eu até me interesso por algumas questões do cristianismo que eu respeito muito, a pessoa era muito respeitosa, que eu respeito muito, que eu tenho interesse, mas essas coisas me fazem querer distância, porque eu não quero ser isso aí.
Gente, o ateu era mais crente do que alguns crentes que estão aí na internet brigando com o outro. Muita gente se relaciona com uma caricatura que fez de Deus. Criam sua própria religião, com sua própria imagem de Deus, baseado na revelação parcial que teve de Deus. Ele cria o seu próprio Deus, a sua própria imagem e semelhança. Na Bíblia estão registradas experiências de pessoas que eles perceberam a Deus nos seus primeiros contatos com o Criador. E os registros desses contatos. E a visão desses homens que eles tinham de Deus, ela era ainda imparcial. Você vê a visão que Jacó tinha de Deus. Jacó, por exemplo, é um cara que negociou com Deus. Ó, Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, e nenhum mal me acontecer no caminho, então eu vou te servir, eu vou te dar o dízimo. Foi Jacó que fez isso para Deus. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não. Mas por quê? Porque ainda não ficou muito clara a imagem de Deus. As pessoas têm uma revelação de Deus ainda parcial. É como aquela velha história de colocar um elefante para alguns cegos tentarem descrever o elefante. Um segura no rabo do elefante e começa a descrever o elefante como uma corda. O outro descreve o elefante como uma parede, porque estava com as mãos sobre a barriga do elefante. O outro descreve o elefante como uma árvore, porque abraçou ali a perna do elefante. Todos eles estão certos e todos eles estão errados. Porque eles veem parcialmente algo, mas é o completo que traz o que realmente é aquele elefante. Da mesma maneira, as pessoas têm algumas experiências com Deus e limitam Deus àquela pequena experiência que teve. Criam, às vezes, uma religião toda em torno de uma experiência. São como as experiências de milagres que acontecem. E se divide com o outro simplesmente porque o outro teve uma experiência diferente da dele. Na saída lá da primeira igreja em Jerusalém, 2 ex-cegos se encontraram. E esses 2 ex-cegos se encontraram e começaram a conversar entre si, porque foram curados ambos por Jesus. E começam a contar as suas histórias de como foram curados, né? E um fica assim, fala, como é que você foi curado? Ah, rapaz, eu vou te contar como é que eu fui curado. Eu estava no lugar e Jesus chegou, e ele pegou, ele fez, assim, cuspiu no chão, ele fez lama, passou lama nos meus olhos, e falou, olha, vai se lavar no poço. Eu fui lá, lavei no poço, quando eu lavei, rapaz, eu comecei a ver, que coisa maravilhosa. Ele falou, que tremendo, como Jesus é bom, não é? Que maravilha. E você, como é que você foi curado? Ah, comigo foi diferente. Eu cheguei para Jesus e falei que eu queria ser curado. Ele falou, comece a ver. E eu comecei a ver. Aí o outro olha assim para ele e fala, e ele não passou lama? Ele não passou. Nem uma laminha. Não. Eu acho que você não está curado, não. Porque Jesus cura com lama. Ele passa lama nos seus olhos, e aí você é curado. Não, mas comigo não foi. Não, mas tem que ter lama, não tem que ter lama, tem que ter lama, não tem que ter lama, tem que ter lama, não tem que ter lama. Se dividiu primeira denominação cristã no mundo, os lamitas e os antilamitas. Pronto. Brigam com coisas assim, simplesmente por estilos, por jeito. E aí vai se criando essas divisões em cima de uma visão parcial de Deus. Agora, o amor de Deus é condescendente. O que é condescendência? Condescendência é quando você desce no nível que a pessoa consegue compreender. É como um adulto puxando um assunto com criança. Meu filho, não pule daqui, porque senão você vai se machucar. Por que eu não posso pular? Newton uma vez ensinou sobre a lei da gravidade. Um corpo maior atrai um corpo menor. Portanto, seu corpo sendo menor, de acordo com a Terra, você vai se chocar contra a Terra. A criança vai ficar olhando assim para você e não vai te entender nada. É melhor dizer assim para ela, se você pular e cair ali, teu nariz vai sangrar e vai doer bastante e você vai tomar injeção. Pronto, ela não toma. Você teve até que usar um pouco de medo? Pois é. Às vezes, na maneira de você ensinar para uma criança, é a única maneira dela compreender. Não é ensinar o medo, mas ensinar a consequência daquilo. Condescendente como Deus é, ele desceu no nível que aquele povo conseguia compreender a revelação sobre ele. Vamos imaginar o povo de Israel que tem que sair do Egito. 4ª ou 5ª geração de povo escravo. O que significa um povo sem cultura, sem instrução, um povo brucutu. E Moisés tem que fazer esse povo virar uma nação.
Ao saírem e irem para outra terra, mas nessa outra terra vai ter gente lá. O que Moisés vai falar para eles? Não, a gente vai lutar e Deus vai ser com a gente, porque o nosso Deus é um Deus de guerra. E os homens, né? Porque tudo brucutu. Era o jeito deles entenderem Deus. Deus, para ganhar respeito com esse povo, fez milagres, fez sinais, trabalhou dessa maneira, inclusive até conselhos que Deus daria para o bem-estar da pessoa, conselho que tem a ver com saúde da pessoa, era dito em forma de lei, de mandamento. Você tinha que obedecer como mandamento. Por quê? Porque conselho e recomendação você dá para adulto. Para uma criança, muitas vezes, você tem que dar como mandamento. Da mesma forma, Deus foi condescendente. Deus desceu no nível que aquele povo conseguiria compreender, para então se revelar para eles. Como é que eles viam Deus? Eles viam Deus como aquele que destrói os inimigos. Para eles, Deus é aquele que ama os seus amigos, mas odeia os seus inimigos. Deus disse isso de si? Não, mas era assim que eles viam. Na mente deles, Deus, para manter a sua santidade, tinha que matar todos os inimigos. Lembre-se, Deus ainda está construindo a sua imagem neles. Ele sofre, porque ele não é aquilo. Ele espera. Ele é paciente. Ele é misericordioso. Hoje, nós olhamos para esses homens e mulheres e nós quase os execramos, mas nós faríamos o mesmo se estivéssemos lá no lugar deles. Faríamos o mesmo. Eles foram fiéis no melhor que eles podiam, dentro do entendimento que eles tinham de Deus, dentro da percepção que eles tinham de Deus. Uma nação toda foi formada em torno dessas revelações, toda uma cultura, toda uma religião. Ela era imperfeita, mas era o melhor que eles tinham. Finalmente, Deus se revela como realmente Ele é, na pessoa de Jesus. Jesus é a tradução de Deus para nós. Para quem conhece aí um pouco de informática, Jesus é essa interface entre nós e Deus. Ele, Jesus, é tudo o que Deus é. Ele é tudo o que o homem poderia entender de Deus. Ele é o máximo da revelação de Deus, e o máximo da revelação de Deus está na pessoa de Jesus. Deus se revela completamente na pessoa de Jesus. Assim, quando você vem lendo as Escrituras, passando pelas histórias das Escrituras Sagradas, você começa a perceber um crescente da revelação de Deus nos textos sagrados. Até chegar nos evangelhos. Quando você chega nos evangelhos, você entrou no horário nobre. Ali tem o melhor das escrituras. Ali começa a revelar Jesus, e Jesus revelando Deus para nós. É por isso que ele precisa fazer alguns acertos, algumas correções. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Sim, ouvimos. Então, não é bem isso. É para amar até o inimigo. Porque o meu Pai, Jesus dizia, faz nascer sol sobre maus e bons, faz cair chuva sobre maus e bons, e a chuva ali é bênção, porque se refere à capacidade de colheita, se refere à produção da terra. A percepção exata de Deus é a de Jesus. É a partir dele que nós temos que reler tudo o que foi dito sobre Deus. Vamos falar juntos esse texto, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler todos juntos? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus, ele não somente é a própria revelação de Deus, a expressão de Deus, como ele é a pessoa mais capaz para nos revelar a Deus. Ele que sabe como Deus é, ele que é o Filho. Há uma ilustração que eu já dei aqui na comunidade algumas vezes, eu conto elas, tá? Essa é a 8ª vez que eu já vou falar. Mas não importa, vale a pena você ouvir de novo, porque ela é como uma parábola. Ilustra muito bem esse momento que eu queria lhes passar, sobre como o filho é aquele que pode revelar melhor o pai. Um grupo de estudantes estavam conversando, assim, ali na saída da faculdade,
e batendo um papo, só que eles estavam quase que zombando de uma foto que eles tinham visto num jornal. E a foto era de um cara bravo, mas bravo. E o fotógrafo pegou aquele momento de ira do rapaz, do homem, né? Naquele momento de ira, o homem expressa isso no seu rosto, aponta assim, e o fotógrafo pegou bem aquela imagem, ele apontando com ira e falando, e os caras falando, rapaz, já pensou um cara desse ser seu pai? Deus me livre, deve ser horrível conviver com um homem desse. Então, estavam conversando, nem chegou um outro deles, falou, e aí galera, beleza, como é que estão, tudo bem e tal? E aí, o que vocês estão fazendo? Vendo a foto desse cara aqui, olha a cara dele, meu, olha a braveza do cara, deve ser horrível andar com um cara desse. Falou, é meu pai. Aí todo mundo, sujou. Não, desculpa aí, mas é que assim, a gente vê a foto. Não, tudo bem, cara. O cara falando, tudo bem, nada, meu. Como é que você convive com um cara desse? Ele falou, peraí, você não está entendendo, meu pai não é nada disso, não. Meu pai é um cara super legal. Aliás, é meu amigão, meu pai. Cara bom de bate-papo, a gente sai junto, a gente se diverte. Os caras, não, peraí, não estou entendendo. Olha essa foto, e aí o que você está falando? O que está acontecendo? Ele falou, não, eu vou te explicar. Meu pai, ele é um advogado. E aconteceu aqui na cidade que está vindo uma empresa grande aí, e os caras queriam um determinado terreno mais perto da estrada, tal, e tinha algumas famílias pobres que moravam ali. Simplesmente por negociatas políticas, chegaram lá e mandaram despejar as famílias, tirarem as famílias de lá e pagando uma merreca para eles. Meu pai é o advogado que pegou essa causa, não cobrou nada por isso, defendeu essas famílias pobres, o direito delas, e um detalhezinho ainda, ganhou a causa. Esse momento que vocês estão vendo, é o momento em que ele está defendendo a causa desse pessoal que estava sofrendo essa pressão toda. Os caras olharam assim para ele, olharam para a foto e falaram, que foto linda! Cara, que foto linda, incrível, cara, teu pai é demais, eu vou guardar essa foto para mim. Note agora essa minha parábola. As palavras do filho mudaram tudo, sem mudar a foto. A foto é a mesma. Mas a explicação do filho deu todo outro sentido àquilo. Da mesma maneira, quando você lê alguns textos do Antigo Testamento, algumas declarações de pessoas do Antigo Testamento, você começa a ter uma ideia de um Deus iracundo, de um Deus bravo, de um Deus que manda matar, isso, aquilo. Aí vem o filho e corrige esse seu entendimento sem mudar a foto vai continuar ali, mas vocês não estavam entendendo o amor desse Deus. E ele começa a revelar a Deus para nós. É por isso que eu digo que Jesus, ele é o que tem a percepção exata de Deus. Então Jesus vem e nos revela o seguinte. Vamos voltar naquele texto de Mateus. Mateus capítulo 5, agora acompanha comigo aqui nas telas. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Em outras palavras, o texto está dizendo que Deus é bom para todos. Deus ama a todos. Deus ama Israel, Deus ama a Palestina, Deus ama os árabes, Deus ama o Iraque, até o Brasil. Até o Brasil. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Esse amor não dá para se explicar. Ele amou a todos. Aí você fala, né, legal, mas por que é importante eu saber isso? Aqui está o ponto. O que você pensa sobre Deus vai afetar a sua maneira de se relacionar com Ele. Se você acha que Deus é um Deus bravo, você vai se relacionar com Deus com medo. Se você acha que Deus castiga, você não vai obedecê-lo por amor, você vai obedecê-lo com medo de ser castigado. Vai mudar também a sua maneira, vai afetar a maneira de você se relacionar com as pessoas. Porque se você acha que Deus é um Deus que não está nem aí com os outros, você também não vai estar nem aí com os outros. O que importa é ser filho. Eu sou filho de Deus, eu vou ser protegido dos outros, que se dane.
Aí, você vai dar aqueles testemunhos assim, dizendo: olha, irmãos, eu ia pegar um voo, o voo caiu, matou todo mundo, mas graças a Deus, eu sou filho de Deus, Deus não me deixou entrar naquele voo. Quer dizer, os outros, tudo bem. A família dos outros sofrendo, tudo bem. Contanto que você não foi atingido. Corpo fechado, banho de arruda, galho de arruda, é isso que vale. Deus não muda nada em razão do que você pensa a respeito dele. No entanto, faz toda a diferença para você. O que pensamos a respeito de Deus é que determina a maneira como nós vivemos. O que eu penso de Deus muda meu comportamento. Faça coisas em nome de Deus, que Deus não tem nada a ver com aquilo. Em nome de Deus, Israel matava seus inimigos, em nome de Deus. Havia um período de prosperidade em Israel, porque Salomão subjugou os reis vizinhos e esses lhe pagavam impostos. Mora lá então em Moabe, mora lá nas cidades vizinhas, mora lá nos reinos vizinhos, para ver o que eles iam pensar de ter que pagar imposto altíssimo para uma nação que nem era sua. O que interessa é a sua, é isso. Então, em nome de Deus, se faz algumas coisas. Mas não é só Israel não, meu querido, vamos pensar aqui na igreja. Em nome de Deus, a igreja durante a Idade Média fez aí as cruzadas, fez a Inquisição e matou um monte de gente. Isso aí era católico. Católico, em nome de Deus, calvinistas mataram anabatistas, lá por exemplo numa praça que hoje tem lá na Bélgica. Você tem lá até hoje o lugar. Em nome de Deus. Em nome de Deus, se lança avião num prédio para matar todo mundo do prédio e detonar os aviões também, mas em nome de Deus também vai e invade aquela nação inteira, vale matar todo mundo desde que mate o terrorista. Em nome de Deus. Em nome de Deus se faz tanta coisa. Vamos sair dos grandes eventos do mundo, vamos trazer para os pequenos. Em nome de Deus, o cara fortalece o machismo dele, se baseando em textos das Escrituras e massacrando a mulher dentro de casa, massacrando os filhos dentro de casa, e ainda vem com aquela história, porque o homem é o cabeça do lar, cabeça indivíduo, não cabeçudo, é duas coisas bem diferentes, Então, em nome de Deus se faz tanta coisa, em nome de Deus se excomunga, em nome de Deus se exclui, em nome de Deus se expõe o pecado dos outros e não é considerado fofoca nem bullying. Em nome de Deus se faz tantas coisas que massacram vidas de pessoas e as pessoas se justificam isso em nome de Deus. Gente excluída da comunhão da igreja em nome de Deus. Porque muitas vezes não foi de acordo com, não é nem com a doutrina, não é nem com a palavra de Deus, às vezes discordou do pastor. Que não pode discordar do sacrossanto pastor, porque é ele que manda lá. Tinha um pastor, por exemplo, que ele pregava geralmente algumas pessoas fazem doutrina em cima do que pensa, né? Então ele não gostava de festa, não, crente não pode ir em festa, aquela coisa toda. Porque tem igreja que é assim, tem igreja que você não pode cantar parabéns para alguém, porque não pode, porque isso é idolatria. E aí a moçada da igreja, aniversário de alguém, foram lá, cantaram parabéns, fizeram festa, tudo mais, para quê? Domingo, reunião com a mocidade depois do culto, lá vem o pastor e desce o cajado, né? Desce o cajado nas ovelhinhas lá e começa a brigar com eles e falar bravo, e tem uma hora que eles bravejam, porque crente não vai em festa. E aí um menino pega, levanta a mão e fala: pastor, mas Jesus não foi numa festa em Caná da Galileia? Aí o homem desconcertado, foi, mas não devia ter ido. Em nome de Deus você faz qualquer coisa. Pessoas são castradas em nome de Deus. Aí Jesus entra na cena e diz: essa ideia que vocês têm de Deus, como da foto lá, meu pai não é assim não. Vou explicar para vocês como é o meu pai. Ele estava esperando esse tempo da história onde eu pudesse vir aqui e mostrar para vocês. O caso é que tem gente que percebe isso, mas aceitar que Deus não quer alguma coisa que nós queremos que Ele tenha, é meio complicado.
Vou explicar isso para vocês. Senhores de engenho sabiam que Deus não aprova a escravidão, mas não queriam perder dinheiro. Então tem que se defender. O profeta Jonas foi alguém que percebeu isso e não quis aceitar. O profeta Jonas mostrou que ele queria um Deus à sua própria imagem e semelhança e não um Deus do jeito que era Deus. Porque Deus simplesmente começa a mostrar o amor dele pelos assírios. E o profeta Jonas, entenda, reino do norte, o reino que tinha sido invadido pelos assírios, sofria pressão dos assírios. O Jonas não suporta uma coisa daquela. O Jonas tem bronca de estrangeiro. E essa fobia com estrangeiros, que tem afetado inclusive aqui o nosso Brasil já. Nós vemos isso na Europa, nós vemos isso nos Estados Unidos, e estamos vendo isso sendo expresso aqui no Brasil. Meu filho me falou, ele falou: pai, os últimos 5 que eu peguei Uber, 4 deles me tocaram nesse assunto. Sobre estrangeiros em São Paulo, que estão tomando os nossos empregos e tudo mais. E perguntou para ele: o que você acha disso? Ele falou: bom, eu sou de alguma forma, e você também, descendente de estrangeiro, porque nenhum de nós aqui é tupi-guarani. Falou: nem eu nem você, senhor, somos tupi-guarani. Então todos nós temos uma ascendência estrangeira. Como é que nós podemos ser contra nossos avós ou bisavós? Jonas estava assim. E nessa atitude de Jonas, Deus falando para ele: Jonas, vai lá na Síria, vai lá em Nínive e prega que eu quero que aquele povo se converta. Ele falou: não quero que se converta, eu quero que se dane, eu quero que vá para o inferno. É isso, inferno, queima lá no inferno, todos eles, não quero saber. Deus falou: Jonas, vai, não vou, foi para o outro lado. Aí vem a história da baleia, nem a baleia aguentou Jonas e vomitou, né? Então, vem toda a história que você já conhece. Agora, quando chega no final, e ele pega de qualquer jeito: se arrependa, Deus mandou, se arrependa, o povo se arrepende. Ele não queria que acontecesse isso. Depois fica chateado com Deus. Olha o que ele mesmo fala, capítulo 4. Diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente, e com isso enfureceu-se, e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Por isso me apressei de fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, olha, ele sabia, compassivo, muito paciente, cheio de amor, promete castigar, mas depois se arrepende. Ele falou: não quero saber do Senhor. Tem um monte de gente que está dizendo a mesma coisa. Não quero esse Deus bonzinho, não. Esse Deus que você está pregando é muito bonzinho. Eu quero um Deus que castiga, que julga os inimigos. É isso que você quer? Paulo perseguia pessoas em nome de Deus. E um dia ele tem um encontro com Jesus. Paulo matou gente em nome de Deus. Ele apoiou um apedrejamento de um cristão em nome de Deus. Paulo fica impactado quando ele conhece Jesus. Quando ele percebe o amor de Jesus por ele, sabendo quem ele era, ele fica como que sem palavras, constrangido, dizendo assim: sabe, eu persegui, e ele me amou mesmo assim. Ele me deixou eu contrariá-lo, ele me deixou eu lutar contra ele, ainda assim ele me amou. Eu fico constrangido diante desse amor. Aliás, essas palavras são de Paulo, 2 Coríntios 5. O amor de Cristo nos constrange. Vamos falar juntos? O amor de Cristo nos constrange. Diante desse aprendizado, Paulo muda, o seu coração mudou. Mudou tanto o coração de Paulo. Coloca para mim o texto de Romanos. Romanos, por exemplo, aqui tem uma declaração de Paulo. Olha só: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Uma pausa.
todos os meus irmãos queridos que usam qualquer rede social, pega esse texto, põe em cima do seu computador, no seu celular, qualquer lugar, no que for possível, viva em paz com todos. Amém, meus queridos? Amém? Amém? Cuidado, dedinho com o que digita. Meu Deus. Quando a gente estava na escola dominical, cantava, né? Cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, pezinho onde anda. Hoje a gente tem que acrescentar, cuidado, dedinho que digita. Vamos lá. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Gente, esse aplicativo, este software da vingança é incompatível com o sistema operacional da sua vida. Vai dar pau, vai travar tudo. Vingança na tua vida é incompatível. Deus está dizendo, deixa comigo, que eu tenho a minha maneira de ser, diferente da sua. A maior vingança de Deus sobre alguém é converter a pessoa. Pronto, converteu, resolveu o problema. Bom, vamos lá. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, aí vai queimar a consciência do outro. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Pedro é outro que tem uma experiência com Jesus dessa maneira. E Pedro chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus dá a ele a chance de reafirmar aquele amor. E mesmo a resposta de Pedro sendo de um amor muito fraco, Jesus amou da mesma maneira. Amor, querido, não apela para o medo ou para a culpa. Não é possível viver uma espiritualidade cristã construída numa perspectiva parcialmente revelada de Deus do Antigo Testamento. Não é possível isso. Muita gente não quer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina a perdoar os inimigos. Eles querem o Deus de Moisés, que esmaga os adversários, isso ele quer. Deus que perdoa, ele não quer. Havia uma imagem distorcida de Deus e Jesus vem e faz um ajuste. Acontece que para muitos hoje esse ajuste não é conveniente. Preferem ficar com a imagem distorcida de Deus que os antigos tinham. Um Deus que esmaga seus inimigos. Não é possível, querido, você continuar com uma espiritualidade chamada de cristã e usar a pressão, o ódio, a culpa ou o medo sobre as pessoas. Não é assim que se orienta uma igreja. Não é assim que se dirige um rebanho que é de Deus. Na base do medo. Na base do medo. Não deu dízimo? Vai gastar tudo na farmácia. Que isso? Que isso? Não se pode dirigir na base do medo. Não veio para a igreja? Vai para o inferno. Para. E vai gerando medo e mais medo nas pessoas. Não é assim que se prega sobre o amor de Deus. Se você é uma pessoa que tem errado bastante, tem pecado muito, eu tenho uma boa notícia para você. Essa boa notícia chama-se Evangelho. Eu tenho uma boa notícia, o Evangelho para você, Deus te ama incondicionalmente. Não vá dormir com medo do juízo de Deus ou medo da mão pesada de Deus. Ao contrário, eu queria que você fosse dormir sabendo o seguinte: meu Deus do céu, eu erro pra caramba, eu faço coisa errada e o Senhor continua me amando. Pois é, o amor de Cristo vai constranger esse teu coração para você andar com Ele. Não forçado pelo medo, não é obedecê-lo porque você tem medo do castigo, mas você passa a obedecer porque você ama tanto, você é tão amado por Ele que você fala, eu quero te amar mais, eu quero te servir mais, é assim que eu quero te servir, é assim que se serve a Deus, querido, é dessa maneira, glória a Deus. Eu quero terminar, vou convidar você para ficar em pé comigo, por favor. Eu queria dar uma notícia para você, até você que peca o tempo todo, a boa notícia que eu quero te dar é que Deus ama a todos.
Ele ama seus inimigos, Ele ama o pecador, Ele ama até aquele que não entendeu o amor dEle, Ele ama. Eu sei que, como pastor, seria muito mais fácil para mim tentar dirigir essa igreja na base do medo, é mais fácil. Porque o povo não falta no culto, aí o povo faz suas contribuições, tudo isso acontece. Mas eu não dormiria de consciência tranquila. Em casa eu tenho um bate-papo muito aberto com os meus filhos, muito aberto mesmo. E eu posso olhar nos olhos deles e dizer: vocês sabem que eu fui sincero com vocês o tempo todo. Vocês sabem que o que a gente acredita, que a gente vive. Porque não é aquela coisa na base da rédea que é levada. Não quero que a minha família frequente os cultos porque é obrigado. Eu quero que eles tenham o mesmo amor por Deus que eu tenho. E o amor faz isso. Então é assim que eu vejo que Jesus ensina. Esse amor de Deus, essa presença de Deus, o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. E olha o que o texto da palavra de Deus diz ali, em 2 Coríntios. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade que nós temos. Que nós aprendamos a viver com Deus dessa maneira. Amém. Eu queria orar com vocês. E eu queria orar para que a gente conheça um pouco mais desse amor de Deus. Eu vou pegar um microfone aqui. Eu já estava pregando aqui, quando eu reconheci aqui na minha frente um homem que foi meu pastor. Vem cá, por favor, meu querido. Jorge, sei seu nome inteiro, Jorge Miklos Cavalcante do Pom. Foi o pastor que me tolerou dos meus 12 aos 17 anos de idade. Aquele adolescente aperreado. Gente, esse homem é uma bênção, viu? Obrigado. Eu queria que você orasse pela gente aqui. Esse homem que me ensinou a refletir muito sobre Deus. Eu era muito questionador. Um dia eu cheguei para ele, vou te contar uma que você fez, pode segurar já. Eu cheguei para ele e falei assim, a gente era muito próximo, né? Então eu falei: Jorge, né? Jorge. Assim, Deus criou tudo, né? Criou. Então quem criou Deus? Imagina, responder um negócio desse. Ele falou: Anésio, se tivesse um pouquinho de água aqui, eu te desse uma esponja. Você vai lembrar dessa ilustração. Você rapidamente com aquela esponja conseguiria absorver aquela água, não conseguiria? Sim. Por quê? Porque a esponja, o volume da esponja é maior que o volume de água que está ali. Ok. Agora, num balde d'água e uma esponja, aquela esponja consegue absorver toda aquela água do balde? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Porque a esponja é pequena e a água é muito maior o volume. Ele falou: então, tua cabeça é pequena. E Deus é muito maior do que isso. Nessas palavras de sabedoria, esse homem me abençoou bastante. Eu queria que você abençoasse essa igreja, orando por nós, para que a gente aprenda a andar nesse amor de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai eterno, te louvamos porque hoje fomos relembrados do teu grande amor. Amém. Corrija, ó Deus, imediatamente todas as distorções que nós temos do Senhor, as caricaturas tristes que nós temos de Ti, ó Deus. Amém. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos lembrou do Teu amor pleno na pessoa bendita de Jesus. Senhor, obrigado porque a Tua palavra foi pregada para ensinar o povo, Senhor, para nos ensinar. Amém. E nesta visão, cada um de nós intimamente foi confrontado com todos aqueles que nos feriram nesta vida, para determinar o perdão que o Senhor espera, reflexo do amor que o Senhor dirigiu a nós.
Deus amado, faz esta obra completa em todos os corações aqui presentes e liberta-nos, Senhor, de qualquer ressentimento, qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer Amém. tristeza, Senhor, que tenha sido preservada no longo da nossa caminhada. Enche-nos da atitude de Jesus, Amém. do amor de Jesus, e nos leva a uma relação livre, amorosa e sincera com o Senhor, como foi nos lembrado nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos pela vida do teu servo, o pastor Anésio. Continua, Senhor, iluminando a sua mente, o seu coração. Que o teu Espírito continue falando através dele para o povo. Te agradecemos por este dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão.